Fala pessoal, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui falando Marcos Vinícius, a partir de agora começando mais um vídeo pro canal. Agradecer demais todo mundo que participa por aqui, que deixa seu comentário, deixa seu like e se inscreve também, novos inscritos, estamos aí de olho em vocês, obrigado pela inscrição. Assine as notificações, você que ainda não assinou, e receba o melhor do entretenimento no seu celular, no seu computador, e pronto, tamo junto, fechou, Marcos Vinícius aqui com você, @Marcos_Locucal no Twitter e no Instagram, se caso você quiser entrar em contato por lá, e no Facebook, @MarcosViniLocutor, ou através do meu WhatsApp, inclusive meu WhatsApp também para contatos profissionais, tá bom? Para spots comerciais, gravação e tudo mais, aí ó, é 019 97151 8899, tá bom? É isso, vamos lá, começando mais um vídeo por aqui. E hoje estaremos abordando um assunto que é muito comentado, muito comentado. Eu lembro que alguns anos atrás, até o Domingo Legal, ainda apresentado pelo Gugu, fez várias matérias sobre essas experiências de quase morte, hein? Você já tem uma opinião definida? A ciência tentou explicar. Bom, será que conseguiu? Bom, chegou aqui o texto até mim, né? Saiu por esses dias aqui. Esse texto foi publicado no site Acredite ou Não, é um site de ciência, que mexe com ciência, coisas, fatos científicos, eventos derradeiros, e tenta arranjar uma explicação através da ciência, abordando artigos internacionais e tudo mais. Então, a gente vai aqui conferir, será que a ciência conseguiu descobrir o que são esses casos de quase morte? Será que tem uma explicação científica? Meu amigo, então se você gosta desse tipo de vídeo, tá gostando desse novo estilo aqui pro canal também, das notícias mais comentadas, curiosidades mais comentadas, por favor, deixe seu like, e se não estiver, deixe o dislike, o comentário. Nossa, eu tô travando pra falar dislike sempre, meu Deus, dislike, é como se fosse para dizer a palavra like, dislike, pronto. Muito bem. Então, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Iremos debater sobre quase morte. Vocês que veem, estaremos no estilo mais áudio hoje aqui, então você pode colocar aí seus fones ou colocar o celular na sua caixinha Bluetooth ou no carro, não sei, tá? Não se preocupe, eu vou deixar essa imagem estática aqui, então você pode ir fazendo qualquer outra coisa enquanto você presta atenção aqui no vídeo. Uma das perguntas mais feitas pela humanidade é o que acontece conosco após morrermos. Essa é uma questão que ainda está muito longe de ser respondida, mas a ciência já tentou encontrar algumas explicações a partir das famosas experiências de quase morte relatadas por muitas pessoas que por pouco não foram dessa para melhor. Quem já passou por isso afirma que já vivenciou alguns fenômenos, como ver uma luz muito forte, olha, esses cegos não presenciam, hein? Né? No final de um túnel escuro, ou talvez presenciam, ou se reencontrar brevemente com parentes ou animais que já partiram, né? É uma coisa esquisita, a gente tem que confessar, né? É uma experiência de quase morte. Tem casos e casos dessas experiências, né? Inclusive eu lembro de uma que passou bastante em canais de TV, né? De uma mulher que estava na pista, aconteceu um acidente e ela disse que estava tentando pedir socorro, né? Tinha um corpo muito ensanguentado e ninguém ouvia ela, e aí ela descobriu que o corpo era dela, um negócio muito louco. Esses relatos aí, cara, que o Gugu passava bastante, né? Não sei se vocês lembram. Quem você tem uma opinião definida sobre isso? Eu quero saber, tá? Comente aqui também. E também não esqueça, você pode comentar nas redes sociais aí, compartilhando o vídeo também com os seus amigos. Mas apesar da natureza supernatural dessas experiências quase morte, olha, bela pessoa que escreveu o texto dessa natureza supernatural, parabéns ao estagiário, né? A ciência possui algumas explicações sobre elas e o que está acontecendo exatamente, hein? Qual você acha que é a explicação da ciência? Vamos conferir juntos aqui no canal. E o que são, mas antes vamos explicar, né? O que são as experiências quase morte? As experiências de quase morte são eventos psicológicos profundos com elementos místicos, como o nome já implica. Elas costumam ocorrer em pessoas que estão prestes a morrer, como em situações extremas, também envolvendo dor física ou emocional, mas também podem ocorrer após ataques cardíacos ou lesões na região do cérebro. Existem relatos até mesmo durante meditações
que é a perca da consciência por conta de uma queda súbita na pressão arterial. E por incrível que pareça, elas são muito comuns, pois 1/3 das pessoas que não morreram por pouco relatam ter vivenciado algo do tipo. Então todo mundo que quase morreu disse que teve uma experiência quase morte. Aqui segundo o texto. São tantas assim? Olha, eu vou procurar depois, deve ter um grupo no Facebook de experiência de quase morte. Eu quero ver o que essas pessoas dizem. Algumas características citadas são sentimento de contentamento, separação física do corpo, rápidos movimentos em um túnel escuro e a entrada em uma luz muito forte. A cultura e a idade das pessoas também influenciam o tipo de experiência de quase morte que a pessoa pode vivenciar. Por exemplo, os indianos falam ter encontrado Yuenash, o deus hindu dos mortos, enquanto que os americanos dizem ter se encontrado com Jesus Cristo. Já crianças afirmam ter visto amigos e professores nesta luz. É um negócio bem complexo e a religião também tem explicação para esse tipo de fenômeno, né? A religião, mas no caso espírita, né? Que os espíritas têm explicações para muitas coisas interessantes. Eu não sou espírita, né? Eu não sou muito a favor de religião alguma. Se você tem uma religião, não tenho nada contra você. Eu estou dizendo que eu não sou a favor da religião, porque no meu modo de ver, a religião é um modo que o homem criou para tentar se aproximar de Deus, e o homem jamais será não assim, digo, digno de sabe, não adianta você criar e tentar escolher roupa, tentar escolher o que você deve fazer, tentar escolher. Cara, eu creio muito na Bíblia, a palavra de Deus está aí, né? E se você quiser algo mais direto do que isso, cara, é só você conversando com o próprio Cristo pessoalmente. Então, eu não sou muito fã, mas tudo bem, né? Não sou muito fã também. Pra mim, as religiões trouxeram muita coisa ruim pro mundo em relação à guerra e tudo mais, né? Deixe seu comentário o que você acha sobre isso também, aqui nos comentários. Mas a religião espírita tenta explicar bastante sobre isso. Muitas dessas experiências de quase morte são consideradas até mesmo positivas e ajudaram a reduzir a ansiedade e reafirmar a vida e o bem-estar de quem quase foi dessa para melhor. No entanto, também existem relatos negativos, como sentimentos de falta de controle, ciência de não existência, imagens satânicas ou julgamento de um ser poderoso. Imagens satânicas? O julgamento de um ser poderoso é o julgamento final, né? É uma coisa interessante também que vale buscar um entendimento sobre o julgamento final. Não tô nem falando nesse caso aqui, né? Mas quem sabe um dia a gente fala disso aqui no canal. Bom, mas e por que as experiências de quase morte acontecem? Os neurocientistas Olav Blank e Sebastian Diegues afirmam que existem 2 tipos de experiências de quase morte. O primeiro tipo, que está associado com o hemisfério esquerdo do cérebro, envolve um senso distorcido de tempo e impressão de voo. Já o segundo tipo, que está ligado ao hemisfério direito do cérebro, é caracterizado com a comunicação por espíritos e a escuta de sons, vozes e músicas. Apesar de ser incerto o motivo de existir 2 tipos diferentes de experiências de quase morte, as diferentes interações entre as regiões do cérebro produzem este efeito distinto. Então aqui, olha que interessante, a própria ciência no lado direito do cérebro, né, afirma que é a escuta, né, de sons e também a comunicação com espíritos. A ciência afirmando, né, falando que o lado direito, afirmando mesmo que o lado direito é na comunicação com espíritos. A ciência, isso é muito interessante, cara, muito interessante. Bom, os globos temporais também têm um papel muito importante neste fenômeno. O motivo é que essa área está envolvida com o processamento de informações sensoriais e a memória. Então, atividades anormais nesses locais podem resultar em estranhas sensações e percepções. Apesar das diversas explicações que já surgiram para explicar este fenômeno, belo estagiário, descobrir as causas exatas ainda é uma tarefa considerada muito difícil. Pessoas religiosas acreditam que as experiências de quase morte são uma evidência da vida após a morte.
em particular por causa da separação do espírito de seu corpo. Já as explicações científicas envolvem a chamada despersonalização, que é a sensação de você separar do seu corpo. Olha, eu acho que a ciência tentou aqui, né? Não, vou tentar aqui dar um chega pra lá na religião ou de qualquer pensamento místico, né, que não envolve este planeta, que não envolve este plano. Né? E qual foi o pensamento místico deles? O mais esquisito possível, falando sobre despersonalização, que é a sensação de você se separar do seu corpo. A sensação de você se separar do seu corpo. E ali tá falando... É tipo assim, a gente quase confirma que é uma separação. Né? É uma sensação de separação. A gente não confirma que é separação. A religião já confirma. Então essa é a diferença. Em anos de pesquisa foi isso que a ciência conseguiu chegar. Né? Nada contra a ciência, que para mim a ciência explica muito da religião em si, não só da religião é um modo de dizer, a ciência explica bastante da forma de como Deus age no mundo, né? Os cientistas, muitos são ateus, acham que estão indo contra, tentando... É porque para mim, cara, o maior objetivo da ciência, a ciência ainda mais atual, não é nem explicar o motivo para que isso, aquilo aconteça, mas eles tentam desvencilhar de Deus, né? O ser humano de Deus. Eu acho que esse é o maior erro da ciência, né? Em vez de tentar fazer o que eles foram, né? A gente quer descobrir como isso acontece, isso, aquilo, mas no fundo, infelizmente, a maioria dos ateus se envolvem ali para ateus, eu digo ateus que realmente, eu não entendo esse tipo de ateu, né? Que quer impor a crença dele aos outros. E também não entendo religiosos que fazem isso. Mas tudo bem, né? É um negócio muito louco e eles acham que vão conseguir, né? Ainda mais pela forma da agressividade, isso, aquilo. Inclusive você que tenta impor, né, a sua religião, impor, né? Você chegar, a minha religião é melhor que a sua. Ai, você tem que ir na minha religião porque a sua é isso, a sua é aquilo. Ai, a sua se envolve bastante com isso, com aquilo. E aí é assim que a pessoa tenta convencer um amigo, um colega, algum familiar a entrar para a religião dela, tentando menosprezar a religião que a pessoa está. Olha que coisa mais interessante. E acha que vai conseguir alguma coisa em relação a isso, né? Ai, meu Deus do céu. Então, ciência, que interessante isso, hein? Então é a sensação, é a despersonalização, é a sensação de separar do seu corpo. E ali na explicação da religiosa é a separação. Então a gente acha que separa e eles já confirmam que separa, né? Não sei se tentaram fazer um contraponto contra a religião ou contra as pessoas que pensam assim, mas não deu muito certo. O famoso astrônomo e cientista Carl Sagan chegou a sugerir que o estresse da morte resulta em uma lembrança do nascimento. Olha só. E que esse túnel com uma luz seria uma recriação do nosso canal de nascimento. Isso aqui, olha só, chegou a um pouco de sentido, né? Bateu muito forte com a cabeça. Pode ser que você tá lembrando do seu nascimento, tal, o cérebro ativou ali uma função, não sei, mas isso sim é possível de você lembrar do seu nascimento, né? Várias outras explicações também já surgiram no meio científico, né? Alguns cientistas dizem que a endorfina liberada durante momentos estressantes podem produzir essas experiências de quase morte, já que elas reduzem a dor e melhoram as sensações de prazer. Outra coisa o que mais fez sentido aqui foi essa questão do nascimento, apesar de não ter quase, né, que prova nenhuma aqui, né? Eles tentam fazer suposições e mais suposições em busca de provas, né? Aparentemente tá parecendo que eu sou um cara muito contra a ciência, mas não é, tá? Eu sou contra a ciência que tenta desvincular o ser humano de Deus, né? E a ciência descobriu... Vamos voltar ao passado, você vai entender o que eu tô falando, né? Interessante, a ciência descobriu que temos nuvens, o vapor que sai do céu, que sai do chão e vai para o céu por causa do sol, aí a água do mar que é evaporada cria as nuvens e depois ela cai de volta com o sal drenado, o sal fica no mar e tal, legal, né? Uma explicação boa para chuva. Mas aí os ateus, e para vocês que achavam que era coisa de Deus, isso, aquilo, como se, né, essa arquitetação
Veio do nada, surgiu do nada. Tipo, meu, não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que os ateus que, no fundo, não são ateus porque querem provar a inexistência de Deus de uma forma ou de outra, parece que não vão conseguir viver enquanto não fizerem isso. Né? Parece que o sentido da vida deles é esse, né? Eles tentam usar a ciência, mas acabam favorecendo, né? Em vez de tentar afastar o ser humano de Deus. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Vai, eu quero saber também, tá? Deixa aí nos comentários, deixa nas redes sociais, você pode mandar também no privado se você quiser, através das redes sociais, do WhatsApp. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. E sempre com muito respeito, tá? Sem ofender seu coleguinha. Realmente expresse a sua opinião, entenda que ela é sua. E ninguém tem que concordar ou não concordar com ela. Inclusive com a minha também é assim. Tá bom? Outras teorias sugerem que esse fenômeno é causado pela dimetiltriptalina. Esse é um verdadeiro palavrão. Isso é uma droga psicodélica que é produzida naturalmente por algumas plantas, né? O Rick Strassman, um professor de psiquiatria, observou em um estudo feito de 1990 a 1995 que pessoas que tiveram experiências místicas e de quase morte haviam tomado injeções do composto químico. Ainda segundo Strassman, o nosso corpo costuma liberar a dimetiltriptalina. Eu podia editar isso, mas eu não vou. Vou ser sincero com vocês, eu não sei falar, eu tô enroscando aqui, locutor. Dimetiltriptalina. Fala isso bem rápido 3 vezes, vai, eu quero ver se você consegue. No momento do... Olha só, deixa eu voltar aqui só pra gente não se perder, né? O nosso corpo costuma liberar a dimetiltriptalina no momento do nascimento e também na morte. Mas, né, no entanto, faltam provas para sustentar essa ideia do Strassman. Então, o que faz mais sentido de tudo que a ciência tentou descobrir em relação a isso, eles não conseguiram juntar provas suficientes. Olha só que interessante. Não é? Que interessante isso. Ai. Interessante demais. Aliás, vocês sabiam, né? Saiu até uma matéria aí, bombou em vários lugares do mundo. A ciência descobriu no nosso DNA, né? Que através de números humanos, disso e daquilo, forma a palavra Deus. Todo mundo tem a palavra Deus no DNA. E eles descobriram isso muito depois. O DNA tá característico no ser humano desde o início, não é verdade? E a ciência, depois de números humanos, depois disso, daquilo, bem recente, descobriu uma coisa que está há tanto tempo aí. Então, várias coisas em relação... Por isso que eu falo que a ciência, em vez de alguns ateus, não estou falando todos, há muitos cientistas, não tem esse objetivo. Mas alguns cientistas que são ateus tentam afastar o ser humano. Nossa, eu bati aqui. Minha mão muito forte, deve ter ficado esquisito. Tentam afastar o ser humano de Deus e acabam aproximando ainda mais. Enquanto outros cientistas realmente estão fazendo o trabalho de realmente tentar descobrir isso, aquilo e só descobrir. Cada um acredita no que quiser. Nós só estamos mostrando fatos. Isso é o mais legal. Isso é interessante, né? Mas olha só, vamos voltar aqui ao texto, vai. Pesquisadores também tentaram explicar as experiências de quase morte por conta da anoxia cerebral. Que é justa anoxia cerebral, né? Que é exatamente a falta de oxigênio no cérebro. Um cientista descobriu que pilotos de avião que passaram por momentos de inconsciência durante rápidas acelerações também relataram ter vivenciado experiências de quase morte, como o famoso túnel. A falta de oxigênio no cérebro, inclusive, é capaz de despertar convulsões que resultam em alucinações que são semelhantes a experiências de quase morte. Aqui eles comparam a experiência de quase morte com uma alucinação. E eu tô falando tanto aqui, né, esse negócio da ciência, disso, aquilo, e eu, Marcos, não acredito muito nessas experiências quase morte, eu sou cristão. Mas eu tô aqui usando os argumentos da própria ciência contra ela mesma. Que ela mesma expõe aqui no texto.
Isso que é interessante. Não estou falando que esses cientistas aqui são ateus, tá? Eu estou só falando que muitos cientistas que são ateus tentam, em vez de mostrar fatos, isso, aquilo, só nisso, né, fazer o trabalho deles, mostrar realmente a função, tentam afastar o ser humano de Deus. Parece que o objetivo deles são esse. De alguns cientistas. Tá passando alguém com um carro na minha rua, não sei se vai pegar aí. Aqueles caras que vêm com som bem alto e não tem nada pra fazer da vida. Fico muito feliz com esse tipo de gente. Mas a hipótese mais comentada e famosa, né, a respeito desse fenômeno de quase morte é a chamada morte cerebral. Vocês ouviram isso? A hipótese mais comentada, famosa a respeito desse fenômeno é a morte cerebral. Vamos ler isso aqui, vai. Isso propõe que as experiências de quase morte são alucinações causadas pela atividade do cérebro conforme suas células vão morrendo. Então, pera. A experiência de quase morte é uma alucinação. E como é que é feita essa alucinação? As células do cérebro que estão morrendo. Cara, você tá vendo? Você tá vendo, cara, o que eu tô te dizendo? É o texto se contradizendo sozinho, cientistas se contradizendo. Você tá falando, mas Marcos, células morrendo não tem nada a ver com você morrendo. É porque nós temos células que morrem e nascem. Olha o cara da moto. Ao mesmo tempo, sempre o nosso corpo, células mortas, nós temos células mortas. Sim, eu concordo com você. Mas você falando uma experiência de quase morte, não é morte, é quase morte. Tem a ver com células morrendo no cérebro? Morrendo, quase morte, células realmente que estão morrendo. Cara, você está tentando entender a analogia disso aqui? Apesar de ser uma teoria plausível, preste atenção nisso. Apesar de ser uma teoria plausível, ela também tem seus problemas, já que ela não explica todas as características da experiência, como o fato de que muitas pessoas se desprendem de seus corpos. Sim, ainda não existe uma explicação objetiva do motivo desse fenômeno ocorrer. Mas a ciência continuará tentando encontrar uma forma de descobrir a resposta. Independente se elas são paranormais ou não, as experiências de quase morte são de uma grande importância. Elas possuem, estagiário, tá eles aqui, hein? Elas possuem grande significado, esperança e propósito para muitas pessoas, além de ser uma apreciação do desejo humano de sobreviver além da morte, né? Bacana. Os argumentos interessantes aqui dos cientistas, vários argumentos plausíveis, né? Mas que com o intuito a mais ali de tentar tirar o foco da religião, do ser humano ter espírito ou alma, não sei, ao meu modo de ver, eles pecam e acabam, né, até fazendo o contrário. Mas é isso, pessoal, olha só, você curtiu esse vídeo, tá? Acabou o texto. Se inscreva no canal. Assine as notificações para você receber muito mais conteúdo. Compartilhe com seus amigos. Comente. Estamos sempre aí. É bom contar com você. E olha, se você tem alguma notícia, alguma curiosidade, alguma coisa interessante que você quer ver aqui no canal, @Marcos_Locucal, Twitter e Instagram, Marcos Vini Locutor no Facebook e também WhatsApp para fins profissionais e também para comentar sobre o canal. Você pode entrar em contato, mandar notícia e mandar oi, porque toda vez que você me disser oi, eu responderei oi. 0 operadora 19 971518899. Tá bom? É isso, valeu, fim de papo. Nos encontramos numa próxima. Se você tá vendo esse vídeo já na sexta, estou postando na sexta, né? Se você tivesse vendo algum vídeo agora, um ótimo, excelente fim de semana pra você. Valeu? É isso, até a próxima.